Olá pessoas, eu me chamo Lumine e é muito raro aparecer aqui, ainda mais mostrando meu rosto. E eu fiz questão de fazer maquiagem porque eu falaria sobre uma coisa, sobre uma pessoa que eu gosto muito, ele é um irmãozinho de consideração. E ele fez um livro. E vocês pensam, nossa, você só vai elogiar o livro só porque ele é seu amigo, seu irmão de consideração? E não exatamente, porque eu acabei de ler o livro e eu tenho muitas opiniões sobre ele. E, claro, algumas críticas também, porque, ser sincera, é muito bom também. Para começar, sobre o que é o livro. Basicamente, ele conta sobre um rato chamado Eric Costa, que ele é inconformado com a própria realidade, que não é das melhores, e por conta disso, ele passa a ser muito ansioso, muito depressivo, e também sempre se questiona sobre o quanto a realidade é materialista e moldada nesse sistema capitalista abusivo. E você percebe isso durante todo o livro, você sente a angústia dele também, e você constantemente fica se perguntando quando que ele vai ser feliz, porque, né, o coitado assim, tá só pela misericórdia, como dizem, né? Porém, entretanto, todavia, o livro ele se passa em um único dia, então você começa a ler pelo momento em que ele acorda e termina quando, né, ele já tá para ir dormir, então não tem muitas páginas, na verdade são só 49, então foi bem rapidinho de ler, eu li em um único dia. Mas conforme eu ia lendo, eu ia tendo pensamentos sobre essa obra. No caso de eu achei um pouquinho repetitivo de que sim, a gente entendeu que é um sistema capitalista injusto e super materialista, tudo bem, só que ficar apertando nessa tecla durante toda a trajetória do livro e não apenas em pontos pontuais, vamos dizer assim, por mais redundante que isso seja, eu achei um pouquinho repetitivo, confesso. Mas isso não tira o mérito do livro, ele é realmente um livro muito bom, que te bota pra pensar, na verdade, ele tem grande inspiração, se não a principal inspiração, em A Metamorfose, do Franz Kafka, que vocês sabem que eu não li, mas eu vi um curta que o próprio autor mandou pra eu assistir, e que faz muito sentido, me deixou bem deprê, na verdade, porque eu conheci essa obra por conta de Invincible Revelations 2, e eu achei interessante, achei fascinante, né, porque a própria vilã do jogo é fanática pelo Franz Kafka, e agora eu percebo que é com razão. E outra coisa que eu também percebi, mesmo que ele não tenha utilizado isso de inspiração, mas que eu acho interessante ter esse paralelo, é o Clube da Luta, que muita gente assistiu e alguns idiotas, eu vou chamar assim, interpretaram com a bunda e simplesmente distorceram a mensagem principal do filme, que é anti-capitalismo e antimaterialismo. Porque o tempo inteiro o protagonista, ele se sente sufocado naquele ambiente, assim como o Eric Costa. Ele constantemente se sente amargurado com toda aquela situação, então ele vai comprando cada vez mais para preencher o vazio que ele tem por viver naquela sociedade, naquela situação em que ele tá, e por conta disso que ele passa a se dissociar, né, que é a reviravolta do filme depois, e cria aquele clube muito doido para poder tentar acabar com o sistema, coisa que a gente sabe que ele não vai conseguir, entendeu? Porque eu acredito, interpretação minha, que o final é tudo a imaginação dele e não aconteceu realmente. Mas vamos com calma que quando eu ler o livro, que eu já vi o filme umas 2 vezes, eu vou dar a minha opinião mais detalhadamente. Outra obra também interessante que eu lembrei lendo esse livro foi em 1984, que por grande ironia é uma grande, como posso dizer, crítica ao comunismo, né? Só que ao mesmo tempo ele bate muito na tecla, mesmo que não intencionalmente pelo autor, na parada de fascismo também. Mas eu vou comentar sobre isso depois num vídeo apenas sobre esse livro, que apesar de tudo é interessante pra caramba e nos bota muito pra pensar, porque tem toda uma questão ali, que até me lembra também de uma palavra que se inspirou
principalmente, e soube interpretar o livro da forma como eu também interpretei. E por conta disso que nasceu Half-Life, entendeu? Que tem aquilo de fascismo e comunismo ali, além de ameaça alienígena que, em teoria, estamos vivendo, porque eu, assim, genuinamente não acho que eles estejam, de repente, brincando de visitar a gente só porque sim, entendeu? No alto momento que estamos vivendo, tudo é possível por poder e para manter as coisas como estão, mas não é o foco do vídeo, apesar de que é uma possibilidade de pensar nisso também. Mas voltando aqui ao livro, né, que eu amo ter o overthink das paradas, né, que é pensar mais sobre a obra e coisas do gênero. Conforme eu fui lendo, isso até é uma coisa meio Eric Costa, eu fui percebendo o quanto que ele não conseguia focar em mais nada a não ser nos problemas dele. E até falado no começo do livro que ele não é literalmente um rato, então fica aquela dualidade de descrever ele como um rato, mas ao mesmo tempo falar de outras pessoas como pessoas ou como ratos, e ficar nessa dualidade até te deixa meio confuso, mas quando você chega no final, você conclui que ele ser um rato não é literalmente ele ser um rato, ter um rabinho rosa e tudo mais, não. É, na verdade, algo mental, né? Como ele tá se sentindo naquele momento, que faz com que ele se sinta um rato, né? É até uma coisa que eu fico brincando que eu sou uma batata. Eu não sou uma batata, vocês veem aqui que eu não sou uma batata, entendeu? Eu não sou saboroso como uma batata. Porém, nos meus piores momentos, eu me sinto uma batata, entende? E é sobre. Então, é sobre isso o livro. E outra coisa também é que os outros personagens, eles não têm um desenvolvimento muito grande, só que não é preciso. E até uma coisa meio louca de eu falar isso, porque sou uma pessoa que eu amo personagens ultra desenvolvidos e tudo mais. E nesse caso, não precisou, porque, como eu disse, são só 49 páginas. Se passa em apenas um dia, e o pouco que você sabe dos outros personagens já te traz um sentimento de compreensão, entendeu? E por que eles inspiram tanto o Eric Costa, como ele diz ali, né? Sobre a Daphne, que é a secretária que é a melhor amiga dele, sobre a mãe dele que é super otimista, o pai dele que é super capitalista, super materialista e que acha que a vida é só dinheiro e dinheiro. E é bem interessante pensar também como que se deu a criação dele, né? Uma pessoa que preza sempre pelo material e tudo, e a outra que é mais sonhadora, mais otimista e super amorosa. E o Eric Costa fala no livro que as pessoas deveriam ser mais otimistas e menos materialistas e tudo mais, só que assim, isso é uma coisa que vai ser bem relevante eu falo agora. O autor do livro, ele tem entre 17 para 18 anos, eu chuto mais 17 anos, então isso significa que ele não tem entendimento completo da vida, mas o pouco que ele teve de experiência de vida foi o suficiente para fazer esse livro acontecer, e que é muito interessante, como eu falei. Porém, né, para quem tem mais idade, para quem viveu pra cacete, que nem eu aqui, com meus 25 anos, acaba se tornando uma leitura até meio, como posso dizer, esperançosa, né, da realidade, porque as coisas não são tão simplórias assim, né, as coisas não são só vamos pensar positivo e a vida vai ser positiva, porque não, entendeu? Tudo foi construído e moldado durante milhares de anos para a forma que estamos hoje em dia, atualmente. Então, assim, não adianta pensar positivo, as coisas vão continuar sendo como são e você tem que aprender a lidar com isso ou lutar contra isso. Não tem um outro caminho, infelizmente. Mas, como eu disse, é uma boa visão, né? Te dá um pouquinho de esperança, se você ainda tem algum. Né? No meu caso, tem bem pouquinho, né? Mas me fez me lembrar de quando eu era um jovem sonhador, né? 84 anos atrás, né? Mas é sobre. E a Daphne, eu me vi muito na Daphne, porque ela não apenas tá cansada daquela realidade que ela tá, como ela quer se mudar, ela quer novos ares, ela quer novos ambientes, e ela se distrai com a música, né, ali do ambiente, que poderia muito bem dizer sobre a arte em si, né, sobre a gente se refugiar na arte. Tipo, a vida tá um caos, sabe, crise, o caramba 4, o mundo vai explodir, não sei,
E a gente se refugia nas nossas obras de conforto. Um filme, uma série, um dorama, um jogo. No meu caso, é jogo, é livro, é filme, é fanfic, porque eu escrevo fanfic, vocês sabem. E também é no Futurama, que, nossa senhora, eu nunca imaginei que eu gostava tanto de um desenho como eu gostei de Futurama. E que eu conheci Futurama porque antes eu nunca tinha assistido. E agora que eu finalmente assisti, eu fiquei muito oxantê, sabe? Fiquei muito encantado. E eu até tinha assistido, na verdade, um episódio de Futurama, um único episódio, só que eu não vi completo, foi totalmente fora de contexto. E aquilo me deixou uma marca na minha vida, que me marcou pra sempre, de caramba, parece os Simpsons, mas ao mesmo tempo se passam no espaço, e os personagens são tão diferentes, mas são tão interessantes, e eu gostei disso, sabe? Eu gostei muito de verdade. Um dia vai ter vídeo sobre Futurama, que não é o foco aqui. Mas voltando aqui ao que interessa, que é o livro. Lendo ele também, eu fiquei pensando no quanto o Eric Costa é dependente emocional das pessoas. Não que eu não seja também, eu tive uma fase até pior do que eu atualmente, mas no caso dele, é uma coisa até que preocupante, porque você vai lendo que ele tá assim conformado com a realidade dele e tudo mais, só que tem um porém, que se ele não tiver mais a mãe dele, se ele não tiver mais a Daphne, que ele era amiga dele, o cara desmorona de vez. E isso sim é preocupante, porque sim, a realidade é injusta, ela não espera, ela não quer saber se você tá passando por um problema ou não, ela vai continuar acontecendo independente de qualquer coisa, que até é citado isso no livro. Mas ele não pode depender apenas delas. E esse é o grande porém pra mim, sabe? Que me deixou até bem preocupada quanto a isso. Felizmente, no final do livro, ele passa a ter uma visão mais otimista, passa a ter um pouco mais de, vamos dizer assim, equilíbrio na vida dele. Até que meio corrido, eu diria, porque, ok, se passa em um único dia, eu tô ciente disso, né? A gente já vai acompanhando toda essa trajetória, quando ele acorda e tudo mais, e como nada é moldado pra ele, então ele tem que se adequar àquela realidade, ele tem que se adequar às roupas, a uma forma de vida, a forma de falar, a forma de tudo daquilo ali que não foi feita pra ele, né? Que até eu diria que daria pra fazer um paralelo também com o PCD, né? Porque o mundo não foi feito para os PCDs, o que é uma porcaria, né? Tipo, em vez de ter acessibilidade, não tem coisa nenhuma, ou falsa acessibilidade também, né? Que é sobre, né? E eu não sou, mas eu tenho amigos que são, né? Tanto neurodivergente quanto, né? Como posso dizer, paraplegia mesmo. Então eu sei como é isso. Eu também cheguei a estudar com uma pessoa também que era PCD, então eu via como ele tinha que se esforçar mais do que os outros colegas para poder fazer a mesma coisa, mesmo que ele fosse assim o melhor de todos, porque ele era muito inteligente. Só que tornavam isso como se fosse o auge da parada toda, como se tipo, nossa, olha como ele se lascou horrores pra chegar até aqui e se esforça tanto e tudo mais, e ele consegue entregar tanto. Só que assim, vocês não deveriam tratar isso como se fosse algo incrível. Vocês deveriam pensar, nossa, olha como esse cara se lasca horrores, vamos, né, dar uma colher de chá, vamos dar uma acessibilidade pro cara. Não, vamos tornar isso uma coisa incrível, sabe? Era uma coisa que me voltava bastante. Não sei quanto a ele, mas eu presenciando isso me deixava muito incomodada, mas é sobre. E da questão também do Eric Costa, é que ele fala bastante de valorizarmos as relações humanas. Eu sei, a gente deveria. Só que assim, sabe? Como eu tenho bem mais experiências de vida, eu posso dizer que experiências humanas e relações humanas são tão complicadas, dependendo da sua realidade, gênero e, tipo, um milhão de outras coisas, que acaba sendo um pouco difícil de você manter relações humanas, construir relações humanas, e acaba sendo até uma situação em que você acaba sendo o Eric Costa constantemente, do que necessariamente ter uma Daphne na sua vida. Então assim, é você ser o Eric Costa completamente sozinho no mundo e tendo que se virar por conta disso. Nem todo mundo suporta, mas é uma realidade. Mas ainda bem que ele tem, né, a mãe e a melhor amiga. E os outros colegas, os colegas dele, a gente não sabe muito sobre eles, na verdade. A gente sabe bem mais ou menos sobre um deles. E, assim, são todos a mesma realidade que ele e tudo mais, só que eles são bem mais conformados em como as coisas funcionam. Como boa parte das pessoas, né? Tipo,
Aí o mundo é injusto, ele não espera por ninguém, ele é cruel mesmo, então vamos se adequar, se adaptar e seguir a vida, né? Que até é a única escolha que às vezes a gente tem. Mas é sobre. E o Eric vive pensando, tipo, nossa, a gente deveria se rebelar contra isso e fazer alguma coisa. E não é como se não tivesse alguém tentando, né? Tipo, na vida real realmente tem gente tentando mudar as coisas como elas são. Conseguiram algumas coisas, é claro, como 13º, por exemplo, que muita gente foi contra, mas com muita luta e muito esforço conseguiram tornar realidade, né? Mas que é criticado até os dias de hoje. Justamente por aquelas pessoas que não queriam que isso existisse. Mas isso ajudou muitas famílias. Mas é aquilo, né? É uma coisinha pequena para um caos muito grande que ainda tá rolando, que ainda existe, né? E ele até fala que deveria se lutar contra tudo isso e tudo mais. Mas ele mesmo não faz nada, né? Vamos falar a verdade aqui, né? Ele só fica preso nos seus próprios pensamentos, nos seus próprios sentimentos. Ele mesmo não é sincero com os outros. Então, assim, ele se sente angustiado, ele se sente triste, ele se sente pressionado, sufocado, mas ele não fala isso pra ninguém, nem pra Daphne, que é a amiga dele, entendeu? Então, como é que você quer mudar o mundo se você não muda nem a si mesmo? Autocrítica, talvez, também, né? Mas é sobre. Mas, ainda assim, como eu disse, eu achei interessante. Eu queria ter o livro aqui físico pra vocês. Olha, gente, olha que livro maravilhoso, babilônico, entendeu? Tá aqui. Mas não, ele mandou o PDF mesmo. Quando ele tava escrevendo, ele tinha terminado poucos dias antes dele publicar o livro. Aí eu li. Não aqui, obviamente, isso aqui é uma paleta de maquiagem, tá? Pra quem não sabe. Mas é sobre. E foi interessante. Ele até de madrugada, ouvindo música. Eu gosto de ler sim, mas às vezes de madrugada faz muito barulho aqui. Então precisei de dar uma pausinha pra poder ouvir música. E foi legal, foi interessante. Dei umas pequenas pausas também pra dar uma refletida. Porque é uma obra que você pode parar pra refletir. Você pode até não concordar com o Eric em algum ponto, ou você pode ter uma opinião completamente diferente. Mas é inegável que aquilo vai te deixar pensando sim. E eu vou confessar que se eu fosse amiga do Eric, com certeza eu ia dar muito puxão de orelha nele. Eu daria, sabe? Não que eu não dê puxão de orelha na orelha do autor do livro. É porque eu dou. É sobre. E ele sabe muito bem disso. Isso significa que eu recomendo o livro? Com certeza. Ainda mais por ele ser curtinho. Na Amazon é um pouco mais caro, porque a Amazon tem toda uma taxa, porque, né? É um sistema bem do livro mesmo, né? Da liberdade de um rato. É sobre, né? Porque eles têm que sugar mais dinheiro das pessoas. E eles têm também uma regra que se seu livro for vazado, mesmo que você não tenha feito isso, automaticamente tu perdeu todos os seus direitos. É sobre, né? Sobre. Eles não têm nenhuma asseguridade, vamos dizer assim, com os seus autores. Assim, eles ficam tudo por conta. Mas na editora original, que é a Uniclap, ele tá mais baratinho, tá mais em conta, entendeu? Super recomendo. Então, pra vocês passarem lá, vou deixar o link na descrição, tá bom? Ai, mas é sobre, né? É sobre. E os meus elogios, né? Porque parece que eu só meti o pau até o momento. É que a escrita, ela é fácil de você entender. Ela é bem simplória também. Tipo, você lê, você se identifica, você consegue se pôr no lugar do personagem. Outra coisa também, você consegue imaginar bem os cenários, porque eles são bem descritos, sabe? Tipo, o quarto dele, a forma dele e tudo mais. Sinto que até chamou uma escova que, tipo, parece um rato com cabelo. Deus, depois eu me liguei que não era um rato de verdade, era um ser humano. Mas, né, naquela questão toda que eu falei sobre metaforicamente, simbolicamente, ele ser e se enxergar um rato, assim como aos outros também. E ele até se pergunta no determinado momento do livro por que não nasceu um ser humano. Que a gente poderia levar como uma interpretação de uma classe social, por exemplo, ou de algum gênero, ou de uma cor, sabe? Então dá pra gente pensar nisso também, porque não é dito o tom de pele do Eric, só é dito assim o gênero dele e possivelmente a classe social no máximo. Então é algo a se pensar. Se eu fosse dar minha interpretação sobre isso, seria mais sobre classe social mesmo, sabe? Tipo aquelas pessoas que têm mais dinheiro, que têm mais condições financeiras, que têm mais estabilidade em muitos sentidos. Porque ele não nasceu como pessoa com estabilidade e nasceu daquela forma, sabe? Sobre.
É sobre. Mas tudo bem. E também, uma coisa que eu posso elogiar aqui também é o quanto que essa obra, assim, ela bebeu muito da fonte de A Metamorfose, mas ela mostra de uma forma até crua as coisas como elas são, né? No caso da vida adulta mesmo. Porque é aquilo, né? Não tem muito o que se possa fazer quando você chega na cidade, né? Você tem que fazer aquela escolha, ou você se conforma ou você se rebela, mas para ambas as escolhas, né, pílula vermelha e pílula azul, você tem uma consequência, entendeu? Se ela é uma consequência boa ou ruim, aí são outros 500, mas para tudo tem uma consequência ali. E é um final bom, eu diria, um final interessante, e ainda bem que teve um final bom. Se tivesse um final ruim também, como foi da Metamorfose, eu não iria reclamar, na verdade seria bem consistente com toda a história, mas foi interessante aquele final. Nossa, eu já entreguei todo o livro? Não exatamente, porque, como eu falei os pontos que eu achei interessantes. Pra você entender tudo, com todo o contexto, toda aquela parada toda, você teria que ler o livro, né? Obviamente. E ainda assim, né, como eu disse, tá baratinho comparado a outros livros que, cara, se eu fosse te contar sobre preços de livros e por que eles são tão caros, são tantas camadas que teria que ficar um vídeo de 40 horas só falando sobre isso, entendeu? Que não é o foco no momento. E como é o primeiro livro dele, eu dou muita colher de chá de qualquer crítica, assim, ultra negativa. Porque não tem por que eu dar uma crítica ultra negativa. Porque o livro não é péssimo. Ele não é mal escrito, ele não é mal montado, vamos dizer assim, de estrutura narrativa. Não, ele é bem feitinho, o feijão com arroz que ele faz ali certinho, entendeu? Ele tá no ponto. E claro que eu imaginei que fosse um livro bem maior, sabe? Tipo, sei lá, 100 páginas, por exemplo, mas 49 foi interessante. Foi uma coisinha ali pra degustar mesmo. E os personagens, como eu disse, são cativantes da sua forma. Tipo, você não vai sair morrendo de amor por cada um deles, mas você vai sentir um pouquinho de afeto, nem que seja pela mãe dele, sabe? E você vai sentir algo pelo Eric, nem que seja raiva, tristeza, ódio ou empatia, né? É sobre. Não é mostrado também vizinhos, ou é dito melhor sobre a irmã dele. Você só sabe que a irmã dele odeia ele. Mas também não acho que seja necessário você saber sobre ela, porque se você já sabe como é a criação da mãe e como é o pai, você já consegue deduzir que a irmã possivelmente puxou o lado do pai, então por isso que ela odeia o próprio irmão que puxou o lado da mãe, né? Tem dessas vezes, ainda mais para filhos de casais separados. Mas é sobre. Se eu fosse dar uma nota pro livro, eu daria uma nota 9. Porque pra dar 10, rapaz, é complicado porque não é do meu gênero favorito, né? Que eu sou uma pessoa que eu gosto ou de romance, ou terror, ou no máximo, um mistériozinho policial. No máximo estourado. E como não é do meu gênero favorito, e eu me dei a oportunidade de ler, então por isso eu dou um 9 de 10. E por seu primeiro livro, merece também uma nota boa. Porque, além desse, vão existir outros livros. Se eu não me engano, vai ter uma continuação sobre ele, então recomendo, né, quando sair, que ainda não sei quando, né, sobre. Mas, recomendo. Aí corta pra mim sendo o Eric agora, que tá um calor do cão. Só que eu não posso abrir a janela, porque vai fazer um barulho do cão. Vai tirar toda essa bagaceira aqui do ângulo, da luz, né? E da coisa toda, né? Sobre. Eu não posso nem ligar o ventilador, porque senão vai ficar fazendo ruído no microfone. Ai, é sobre. É sobre. Mas tudo bem, né? A make ficou boa. Tô treinando ainda, preciso aprender muito pra fazer maquiagem. Mas é sobre. E pra quem não sabe, se eu sou gótico, tá? Eu sou aqui, pra deixar mais evidente. Porque tem gente que não acredita, né? Mas eu sou, gente, eu sou. E é mais do que maquiagem, mais do que estilo. Tem toda uma subcultura, literalmente, que é a cultura gótica, entendeu? Então, recomendo dar uma pesquisada, dar uma lida, entendeu? Mas é sobre. E, caso você queira conhecer o autor, né, que é o Matheus Sonetti, eu vou deixar o link das redes sociais dele
na descrição, vocês leem. Ele também tem um canal no YouTube, né? Além de que ele que editou meu vídeo, que fala sobre a metamorfose da Alex Wesker, de Resident Evil Revelations 2. Então você já tem uma noção de quem é o autor do livro e por que ele tem toda aquele linha de pensamento e tudo mais. Então faz sentido o livro ser como ele é, né? E com tão pouca idade também, ele descreveu bem, como eu disse, a realidade como ela é, tudo, apesar de, como eu falei, ele tem uma visão mais simples da vida, porque ele não teve oportunidade ainda de ver tudo, né? E eu espero que algumas coisas ele não viva, porque eu não recomendo pra ninguém. Mas se ocorrer, pelo menos ele tem um amparo psicológico que o Eric não tem, né? Pra poder lidar com isso. Mas é sobre. Mas, como eu disse, recomendo o livro, né, pra vocês lerem. E foi totalmente esse roteiro esse vídeo. Não sei se pareceu ou não que teve o roteiro, porque eu apenas li, aí eu esperei um pouquinho, tipo, literalmente horas, né, fui dormir, acordei, fiz a make, e aí eu vim aqui gravar dando minha opinião sincera sobre o livro, porque se eu fosse fazer um roteiro, ia demorar pra fazer o roteiro, eu não ia nem ter saco pra me maquiar pra poder fazer vídeo. Então eu pensei, não, eu vou fazer a maquiagem, ter um ânimo pra poder vir aqui e abrir meu coração sobre o livro. E pode ser até o começo de muitos outros vídeos meio booktubers. Booktubers? Acho que não é booktube, é booktuber. Tô confundida, mas tudo bem. Porque tem outros livros que eu li, que eu sempre quis falar sobre eles, compartilhar opinião sobre eles e tudo mais. E talvez esse seja o começo de outros vídeos assim, né? Quem sabe? Mas é sobre. Espero que tenham gostado do vídeo, espero que tenham se interessado pelo livro também. E eu espero que eu tenha passado a minha visão da melhor forma possível sobre o livro. Claro que a minha interpretação, você vai ter a sua quando você lê, e tá tudo bem, né? Isso que é bom, quando a arte, ela se propõe a te botar pra pensar, e cada um tem a sua interpretação sobre ela. Então, minha interpretação pode estar tanto certa quanto tá errada, mas isso simplesmente não vai definir o livro, sabe? Porque vai ser a minha visão sobre o livro, minha interpretação sobre o livro, que até é dito no início ali. E isso que é maravilhoso, isso que é ótimo, entendeu? Isso que eu gosto bastante. Mas é sobre. Espero que se cuidem, né? Que vocês se hidratem, se alimentem e mudem o que vocês podem mudar e aceitem o que tiver além do controle de vocês. É isso. Besitos, se cuidem e tchauzinho.